Meu genro me humilhou na frente de todos e mandou eu calar a boca. Não respondi. No dia seguinte, preparei um jantar impecável. Ele riu. Agora sim você aprendeu. Até a porta abrir e ele ver quem veio jantar conosco. Meu nome é Dolores, e naquela noite, minha própria voz me abandonou. Não porque eu tivesse medo, mas porque a humilhação veio como um golpe de água gelada na alma. Eu fiquei imóvel, com o sorriso congelado, enquanto meu genro, o marido da minha filha mais nova, me atravessava como se eu fosse um obstáculo descartável. A frase dele ainda arde. Cale a boca, Dolores, já está falando demais. Foram segundos, mas queimaram como horas. Eu não me defendi. Eu não merecia aquilo. Mas mesmo assim, silenciei. Tudo começou como qualquer reunião de família. Minha casa sempre foi o cenário de pequenos reencontros, risadas, músicas antigas tocando na cozinha, o cheiro de pão saindo do forno. Eu tinha passado a tarde inteira preparando tudo: empanadas, um estofado que minha filha adorava desde menina e aquele bolo de limão que meu marido, antes de partir, dizia que tinha gosto de abraço. Eu queria apenas isso: reunir os meus, sentir que ainda fazia parte do mundo deles. Quando todos chegaram, eu estava feliz, cansada, mas feliz. Minha filha Clara me beijou a bochecha com carinho. Meus netos correram para a sala. E ele, o marido dela, entrou sem olhar para mim, como se eu fosse vento. Não me surpreendi. Ele nunca fez questão de esconder o desdém que sente por mim. Mas naquela noite, ele passou dos limites. A mesa estava posta, os pratos alinhados, os copos de cristal herdados da minha mãe, a toalha branca que eu só usava em ocasiões especiais. Tudo perfeito. Eu tinha demorado horas para deixar a casa impecável, tentando esquecer o silêncio que preenche meus dias desde que fiquei viúva. E por alguns instantes funcionou. Houve risadas, pequenas conversas, lembranças da infância. Eu me senti parte, eu me senti necessária. Até que, como sempre, eu tentei participar. Só isso, participar. Clara comentava sobre o trabalho, sobre mudanças na empresa, e eu, apenas querendo manter o fio da conversa vivo, acrescentei uma opinião leve, quase um sussurro. Nada demais. Apenas uma observação de alguém que viveu tempo suficiente para entender como as coisas funcionam. E então ele fez aquilo. Virou-se bruscamente para mim, os olhos estreitados como lâminas, e disse: "Cala a boca, Dolores. Já cansou." A mesa congelou. Meu garfo caiu da mão. Clara tentou disfarçar com um sorriso nervoso. Minha neta de 9 anos me olhou com os olhos enormes, como se tivesse acabado de ver um pássaro ser esmagado no chão. E ele apoiou o braço no encosto da cadeira, satisfeito, como quem cumpriu seu papel. Naquele instante, eu senti algo morrer dentro de mim. Um tipo de respeito que nunca mais poderia ser reconstruído. Eu permaneci em silêncio. Não por concordar, mas porque se abrisse a boca, eu iria chorar diante de todos. E eu não choro na frente de ninguém desde o dia em que enterrei meu marido. Respirei fundo, engoli a dor e continuei jantando como se nada tivesse acontecido. Eu queria que a noite acabasse logo. Queria que cada um fosse para sua casa e que ficasse apenas o silêncio da minha sala, onde eu poderia finalmente desabar sem testemunhas. Quando eles foram embora, recolhi os pratos com mãos trêmulas. Não chorei. Não falei. Apenas fiz o que sempre fiz. Limpei, dobrei, guardei, apaguei as luzes. Mas enquanto lavava a última travessa, algo dentro de mim se acendeu. Uma chama antiga. Uma chama que eu pensei ter apagado quando envelheci. Eu não podia deixar aquilo ficar assim. Eu não podia aceitar que alguém entrasse na minha casa e me mandasse calar. Eu não podia permitir que minha neta achasse normal ver a avó ser tratada como um ninguém. Então, decidi que faria algo diferente, algo definitivo. No dia seguinte, acordei cedo, com uma calma estranha, uma calma que não vinha de paz, mas de decisão, e preparei um jantar impecável, mais impecável do que o da noite anterior, mais sofisticado, mais bonito, mais completo. Eu passei horas na cozinha, horas pensando em cada detalhe, horário marcado, mesa posta, aroma perfeito. Quando Clara me ligou perguntando o motivo, eu respondi apenas: "Quero reunir vocês novamente, hoje." Ela concordou. Claro, ela não imaginava. Quando eles chegaram, meu genro sorriu com ironia, olhou a mesa farta e disse: "Agora sim, aprendeu. Só faltava saber seu lugar."
Eu não respondi. Eu apenas sorri, porque eu sabia o que aconteceria a seguir. A campainha tocou. A porta se abriu. E quando ele viu quem entrou na minha casa para jantar conosco, o rosto dele perdeu toda a cor. A respiração dele travou, a voz sumiu, e naquele instante eu soube que era apenas o começo. A porta se abriu devagar, como se até o ar tivesse aprendido a esperar. Meu genro, sentado na cabeceira que ele mesmo escolheu, como se fosse dono da casa, virou o pescoço apenas por reflexo. Não esperava nada, não imaginava nada. Para ele, a vida sempre foi previsível. Ele sempre acreditou que podia antecipar cada gesto meu, cada silêncio, cada recuo. Mas aquele momento... aquele momento rasgou o chão que ele pisava, porque quem entrou na minha sala foi o único homem diante do qual ele sempre encolheu. O pai dele. Não o pai distante dos almoços formais. Não o homem frio que aparece em reuniões de família com um paletó engomado e frases soltas. Não. Entrou Héctor, o pai, o dono da empresa onde meu genro trabalha. O homem que sempre enxergou tudo sem dizer muito, mas que desta vez veio porque eu pedi. E meu genro sabia. Se Héctor estava ali, não era por acaso. Meu genro empalideceu de um jeito que eu jamais tinha visto. Ele tentou levantar da cadeira, mas o corpo não respondeu. Ficou preso entre o orgulho e o medo. Pai? Ele gaguejou. O que você está fazendo aqui? Héctor não respondeu de imediato. Apenas entrou, devagar, como quem avalia um ambiente. Observou a mesa, o jantar impecável, as taças alinhadas, os pratos fumegantes. Cada detalhe gritava uma verdade que ele enxergou rapidamente. Aquilo não era apenas um jantar, era um recado. E então ele olhou para mim. Não foi um olhar qualquer. Foi um olhar de alguém que entendeu a gravidade sem que eu dissesse uma palavra. O tipo de olhar que só pessoas maduras e machucadas reconhecem. Ele caminhou até mim, segurou minhas mãos com delicadeza, algo surpreendente vindo dele, e disse: Obrigado por me chamar, Dolores. Eu vim porque achei que você precisava. Meu genro arregalou os olhos, confuso, tentando costurar o caos que se formava. Ele me olhou, depois olhou para o pai, depois para minha filha, que também não entendia nada. Clara, sempre doce, sempre preocupada, perguntou: Mamãe, o que está acontecendo? E meu genro, num sussurro áspero, completou: Que palhaçada é essa? Foi aí que Héctor ergueu a mão em direção ao filho. Um gesto simples, mas cheio de autoridade. O silêncio tomou a sala inteira. Até meus netos, que brincavam ali perto, pararam para olhar. Ele respirou fundo e disse: Sente-se. Meu genro obedeceu na hora, sem questionar. E então, finalmente, Héctor anunciou: Dolores me convidou para este jantar porque ontem à noite você a humilhou nesta casa, na frente da sua esposa, na frente dos seus filhos, na frente da mulher que te acolheu. A sala ficou tão silenciosa que parecia que o ar tinha congelado. Meu genro tentou responder, mas Héctor continuou, firme. Você acha que pode falar com uma mulher da idade dela como se estivesse falando com um empregado? Ou pior, como se estivesse falando com alguém que não vale nada. Clara arregalou os olhos. Minha neta segurou minha mão. Meu coração pulsava como tambor, mas minha expressão permaneceu serena, porque eu sabia que aquela noite não era sobre vingança, era sobre recuperar a minha voz. Héctor virou para mim novamente. Dolores, você me contou tudo, e eu quero que saiba que eu vim porque você merece respeito, não apenas de mim, não apenas da sua família, mas principalmente do meu filho. Meu genro se remexia na cadeira como um menino repreendido, e pela primeira vez na vida eu vi o medo real nos olhos dele. O medo de perder o chão, o dinheiro, o nome, o status, tudo aquilo que alimentava o ego dele mais do que amor. Héctor continuou. Você disse cale a boca para a mãe da sua esposa, na casa dela, na frente dos meus netos? Você perdeu completamente o juízo. Eu apenas observava. Héctor então me pediu: Dolores, sente-se comigo. Conte para ele do jeito que você viveu esse momento. Eu respirei. Nunca gostei de confrontos. Nunca gostei de expor dor. Mas aquela não era uma noite de fraqueza. Era uma noite de reparação. Então falei. Não gritei, não tremi, não ataquei. Eu simplesmente contei. Contei cada detalhe do que senti quando ouvi a frase que ele me lançou como uma pedra. Contei como minhas mãos tremeram, como engoli o choro para não dar o gosto da minha dor a ele.
Contei como fiquei recolhendo pratos com o coração apertado, como dormi abraçada à sensação amarga de que já não tinha lugar na própria casa. E, principalmente, contei como acordei no dia seguinte com a decisão de que ninguém mais iria me mandar calar a boca. Ele me olhava, encolhido, incapaz de sustentar o peso do próprio comportamento. Quando terminei, Hector disse: Dolores não preparou este jantar para agradar você. Ela preparou porque queria dizer algo sem precisar levantar a voz. E eu vim garantir que você ouviria. Meu genro tentou sorrir, num gesto nervoso e covarde. Pai, você está exagerando. Foi só uma brincadeira. Dolores sabe como eu sou. Eu o encarei pela primeira vez desde a humilhação e respondi: Sim, eu sei exatamente como você é. Por isso pedi para seu pai vir. Ele endureceu. Sua máscara caiu de vez. Clara colocou a mão na boca, chocada. E então Hector finalizou: A partir de hoje, meu filho, você não vai mais levantar a voz contra esta mulher, nem insinuar que ela deve se calar, porque se fizer isso, não terá mais lugar na minha empresa. O silêncio que veio depois foi tão profundo que dava para ouvir o relógio da cozinha marcando os segundos. Meu genro afundou na cadeira. Ele entendeu o recado. Entendeu que, finalmente, alguém o havia colocado no tamanho real que ele sempre teve. Pequeno, muito pequeno. Eu não sorri, não comemorei. Apenas senti algo que não sentia há anos. Respeito, aos poucos, voltando para mim. E enquanto servia o jantar, enquanto os pratos perfumavam a mesa, enquanto Hector conversava comigo como se eu fosse sua igual, eu sabia. Aquilo era apenas o primeiro capítulo de uma história muito maior. Porque a dor não termina quando a voz retorna. Ela apenas abre caminho para a verdade, e a verdade estava prestes a explodir em nossas vidas. Na manhã seguinte ao jantar, a casa parecia outra. O silêncio não doía, apenas me envolvia, como se dissesse: você voltou a existir aqui dentro. A luz entrava pela janela com uma suavidade incomum, e por alguns minutos me permitia acreditar que aquele jantar tinha sido um ponto final. Mas a vida raramente fecha portas tão rápido. Eu sabia que a reação verdadeira não viria na frente de Hector. Ele era o único freio que meu genro tem. O único. E quando alguém cresce à sombra de um pai que toma decisões por ele, esse alguém aprende a fingir obediência, enquanto engole ressentimento. O que eu não imaginava é que o ressentimento dele começaria tão depressa. Poucas horas depois do jantar, enquanto eu ainda guardava alguns pratos, Clara me ligou. A voz dela tremia e eu soube de imediato. Alguma coisa tinha acontecido. Mamãe, fale com calma comigo, por favor. Meu coração afundou. Quando uma filha fala assim, nenhuma mãe permanece tranquila. Clara, diga logo. Ela respirou fundo. Ele está furioso. Eu fechei os olhos. Claro, a máscara tinha caído e agora ele precisava de alguém para culpar. Furioso comigo? Perguntei. Com tudo. Com você, com meu pai, comigo também. Ele disse que você o expôs, que o fez passar vergonha, que meu pai tomou seu partido porque você se vitimiza. Ele está dizendo coisas horríveis, mamá. O velho hábito de me calar tentou voltar, como um fantasma, mas um fantasma sem força, porque depois da noite anterior, eu não era a mesma. Clara, você acredita nele? Um silêncio pesado caiu do outro lado da linha. Um silêncio que me cortou mais do que qualquer frase. Eu não sei, mamá. Ele estava muito alterado. Disse que meu pai só veio porque você deve ter contado alguma mentira, que você exagerou, que... A voz dela falhou. Clara, mamãe, você viu o que aconteceu. Viu meus olhos. Viu minha mão tremendo quando meu garfo caiu. Viu sua filha, sua própria filha, segurando meu braço porque percebeu que eu ia desmoronar. Você viu. Ela chorou. E quando uma filha chora tentando conciliar dois mundos, o barulho desse choro rasga qualquer mãe. Mamá, eu não sei o que fazer. Ele está dizendo que você quer colocar meu pai contra ele, que você quer criar problemas no casamento que... Clara, interrompi, baixando minha voz. Eu te criei para ser justa. Apenas justa. Não estou pedindo para escolher entre mim e ele. Estou pedindo para você enxergar o que realmente aconteceu. Houve outro silêncio. E então ela disse algo que partiu meu coração e, ao mesmo tempo, acendeu dentro de mim um alerta profundo. Mamá, acho que ele nunca vai te perdoar. Não era sobre perdão, era sobre poder. E ele havia perdido o dele. Quando desliguei o telefone,
Me sentei na poltrona que meu marido costumava ocupar. Toquei o estofado ainda gasto, ainda quente da memória dele, e falei sozinha, como se ele estivesse ali. Amor, hoje eu preciso ser mais forte do que jamais fui. Ele teria sorrido e dito que eu já era forte há muito tempo, mas faltava acreditar. Enquanto o dia avançava, recebi outra ligação. Desta vez, do próprio Hector. Dolores, posso passar aí mais tarde? Claro, respondi. Mas aconteceu algo? Ele hesitou por um segundo, o que foi suficiente para eu entender que sim. Quero conversar sobre o que vi ontem e sobre o que não gostei de ver. Quando desligou, meu coração acelerou. Eu sabia que aquela história estava apenas começando a se desenrolar e que as consequências não iriam recair apenas sobre mim, mas também sobre Clara. E isso eu jamais deixaria acontecer. Horas depois, Hector chegou. Ele entrou com um semblante sério, mas não com a frieza de costume. Parecia preocupado. O tipo de preocupação que só aparece quando alguém começa a enxergar a verdade por trás das aparências da própria família. Ele se sentou à mesa e perguntou: Dolores, você está preparada para o que vem depois do que fiz ontem? Eu ergui o rosto. O que vem? Ele pousou as mãos sobre a mesa. Meu filho não vai aceitar. Ele é orgulhoso, impulsivo e, acima de tudo, mimado por uma vida que sempre o tratou como príncipe. Ontem ele sentiu vergonha. E homens que constroem a identidade no ego não suportam passar vergonha. Eu queria responder que estava pronta. Queria dizer que já tinha vivido dores maiores. Mas a verdade é que ninguém nunca está pronto para conflitos familiares desse tipo. Eles corroem por dentro, silenciosamente. Dolores, Hector continuou. Ele vai tentar virar a história a favor dele. Vai tentar colocar Clara contra você. E vai tentar fazer parecer que você usou minhas costas para humilhá-lo. Eu suspirei, fechando os olhos por um instante. Ele já começou, murmurei. Hector ficou em silêncio. Depois de alguns segundos disse: Eu imaginava. Então algo inesperado aconteceu. Ele colocou a mão sobre a minha, um gesto simples, mas cheio de peso, e disse: Eu estou do seu lado. E não é pelo que houve ontem, é por tudo que você é. Minha esposa sempre dizia que mulheres como você sustentam famílias inteiras, mas às vezes, essas famílias esquecem disso. Meus olhos arderam, não chorei, mas quase. Ele continuou: Vou falar com Clara, vou dizer a ela o que vi, o que senti e o que qualquer pessoa sensata teria percebido. Ela precisa entender que não é você quem está colocando fogo na casa, e sim o homem com quem casou. Eu respirei fundo. Obrigada, Hector, mas... Você acha que ela vai te ouvir? Ele assentiu lentamente. Clara sempre teve bom coração. Apenas está perdida. E quando uma mulher ama um homem cego, ela acaba enxergando com os olhos dele. Essas palavras bateram fundo em mim, porque eu também tinha amado cegamente um dia. E pagado o preço. A conversa com Hector durou mais 1 hora. Ele falou como pai, como homem. Como alguém que finalmente viu o próprio erro em ter criado um filho incapaz de respeitar. Quando ele foi embora, a noite já caía. E com ela, uma sensação profunda se instalou. As coisas iriam piorar, antes de melhorar. Eu só não imaginava o tamanho da tempestade que estava prestes a se formar. E que dessa vez, a ferida não seria minha, seria da minha filha. E uma mãe nunca está preparada para ver o coração de um filho se quebrar. A noite após a conversa com Hector caiu pesada sobre minha casa. Não era uma noite comum. Tinha um peso estranho, como se as paredes estivessem ouvindo tudo, como se a casa inteira entendesse que algo profundo estava se movendo debaixo da superfície. O tipo de movimento que não se vê, mas se sente no ar, na pele, no silêncio. Eu tentei me distrair, dobrando roupas, arrumando gavetas, repetindo tarefas que não precisavam ser feitas, mas era inútil. Minha mente voltava sempre para o mesmo ponto. Clara no meio de uma guerra que não pedi, mas que o comportamento cruel de um homem criou. E então, tarde da noite, o telefone tocou. Era uma chamada de vídeo. Clara. Quando atendi, ela estava no carro, os olhos vermelhos, a respiração curta. Mamá, estou indo para aí. Meu coração bateu forte. O que aconteceu? Ela engoliu seco. Ele surtou. As palavras caíram como pedras. Clara, fale comigo. Onde você está? Está dirigindo sozinha? Ela assentiu com a cabeça. Sim, as crianças ficaram com a babá.
Eu não queria que vissem o que aconteceu hoje. Não queria que ouvissem. A voz dela falhou. O medo, a vergonha, a exaustão. Tudo estava ali, visível, estático, tomando conta do rosto dela. Filha, vem com calma. Dirija devagar. Eu estou aqui. Ela respirou fundo, tentando se recompor. Ele disse que você me colocou contra ele. Que você fez meu pai me manipular. Que agora ele é a vítima. Mamá, ele virou a história inteira. Disse que você interpretou errado, que estava sensível demais, que quer destruir o nosso lar. A dor atravessou meu peito. Uma dor funda, antiga, que só mães conhecem. A dor de ver um filho perdido dentro da teia de outra pessoa. Filha, você acredita nisso? Ela apertou os lábios. As lágrimas caíam, silenciosas. Eu tento não acreditar. Eu juro que tento. Mas ele fala com tanta certeza, com tanta convicção. Mamá, ele diz que você não gosta dele desde o começo, que você sente inveja da nossa vida, que... Meu sangue gelou. Ele realmente disse isso? Disse, mamá. E disse também que você chamou meu pai de propósito para provocar uma guerra, que você gosta de drama, que... Clara, eu a interrompi, firme, mas com ternura. Olhe para mim. Ela levantou o rosto para a câmera. Você me conhece, conhece meu coração. Eu te criei com amor. Eu nunca colocaria seu casamento em risco por vaidade, nem por vingança, nem por capricho. O que aconteceu naquela mesa foi humilhação, e eu fiquei calada. Eu não fiz escândalo, não fiz cena, não levantei a voz. Eu só senti. Ela começou a chorar de novo. Eu sei, mamã, eu sei, mas ele me faz duvidar de tudo. Eu me sinto confusa. Ele fala, e de repente parece que a culpa é minha, ou sua, menos dele. Ah, o velho jogo. O jogo cruel dos homens que manipulam, distorcem, viram a mesa e dizem que o caos que criaram é responsabilidade de quem apenas tentou sobreviver. Esse tipo de homem não destrói de uma vez. Ele destrói lentamente, pedaço por pedaço, culpa por culpa, dúvida por dúvida. Clara, sussurrei, chega. Nenhuma mulher merece viver assim. Nem eu, nem você. Ela estacionou o carro. Olhou para o nada por alguns segundos. Mamá, hoje ele disse uma coisa que eu nunca imaginei ouvir. Meu coração parou. O quê? Ela respirou fundo, como se precisasse de coragem para repetir. Ele disse que eu deveria controlar você, que se eu não te colocasse no seu lugar, ele faria isso ele mesmo, que você é uma velha teimosa, que precisa aprender quem manda. Senti meu corpo inteiro endurecer, não de medo, mas de indignação. Ele disse isso. Minha voz saiu baixa, mas firme. Disse, e disse mais. Disse que, se eu não defendesse ele diante do meu pai, ele ia embora. Que eu deveria provar minha lealdade. Provar, mamá, como se eu fosse uma criança, como se fosse propriedade dele. Clara levantou os olhos para a câmera. Olhos cansados, olhos que já não sabiam se estavam enxergando a vida certa ou a vida que inventaram para ela. Mamá, ele me pediu para cortar você. A dor ali não era apenas dela, era minha também. Cortar? Perguntei, mesmo já sabendo. Sim, ele quer que eu pare de te visitar, pare de te ligar, pare de trazer as crianças. Ele disse que sua presença me enfraquece, que você é uma influência ruim. Foi como se um machado tivesse descido no meio do meu peito. Clara, sussurrei, ele quer te isolar. Isso é perigoso. Muito perigoso. Ela passou a mão pelo rosto, tentando respirar. Mamá, eu estou com medo. De verdade. A palavra que nenhuma mãe quer ouvir da própria filha. Medo. Eu sentia meus dedos formigarem. Sentia meu coração acelerar. Sentia algo dentro de mim. Algo que eu achei que tinha morrido anos atrás. Despertar com força. Filha, vem pra casa. Agora, eu estou te esperando. Ela assentiu. Estou chegando. Faltam 5 minutos. O carro dela se moveu novamente. Eu fiquei ali, imóvel, segurando o telefone como quem segura a própria vida. Quando desliguei, senti a casa inteira respirar comigo. E então, 5 minutos depois, a campainha tocou. Eu corri para abrir a porta, mas quando abri, não era Clara. Era ele, meu genro, com o rosto cheio de raiva, com o peito inflado como um animal prestes a atacar, e com uma frase que gelou meu sangue. Chega, Dolores, hoje a gente vai resolver isso do meu jeito. A noite tinha acabado de mudar de cor, e eu sabia, nada mais seria como antes.
Se você gosta das nossas histórias e quer nos ajudar a continuar trazendo relatos emocionantes como este, se inscreva no canal. Isso ajuda muito e mantém este trabalho vivo. Agora sim, vamos continuar. Quando a porta se abriu e eu vi meu genro parado ali, com o rosto contorcido de raiva, senti o ar da minha casa mudar. A brisa suave que vinha da janela desapareceu, como se tivesse fugido. O corredor pareceu encolher. Ele encheu o espaço inteiro com a presença, com o cheiro de álcool, com a arrogância que sempre carregou. Mas naquela noite, algo estava diferente. Ele não veio para conversar. Ele veio para confrontar, para dominar, para mostrar que podia. Eu segurei a maçaneta com força, tentando não tremer. "O que está fazendo aqui?" perguntei, mantendo a voz firme. Ele deu um passo dentro da minha casa sem ser convidado. Eu recuei por instinto. "Onde está a Clara?" Ele rosnou, a mandíbula travada. "Vem para cá daqui a pouco. Está dirigindo." Ele riu. Um riso curto, ácido, carregado de desprezo. "Claro que está. Corre para você como uma criança correndo para a barra da saia da mãe." Aquela frase queimou. Não por mim. Eu suportei coisas piores na vida, mas por Clara, por tudo o que ele estava tentando fazer com ela. "Saia da minha casa", respondi, apontando para a porta. "Você não tem o direito de entrar assim." Ele me ignorou. Passou por mim como se eu fosse ar. Andou até a sala, colocou as mãos na cintura, olhou ao redor como alguém que se acha dono do território. "Você criou essa situação, Dolores. Você." Ele falou devagar, como alguém explicando uma lição para quem considera inferior. "Você e aquelas suas histórias de vítima. Você envenenou meu pai contra mim, e agora quer envenenar minha esposa também." A palavra vítima saiu da boca dele como veneno. Eu não envenenei ninguém. Eu permaneci parada, firme. Você se humilhou sozinho quando me disse para calar a boca na frente da sua família inteira. Ele virou o rosto lentamente para mim, como se não acreditasse na minha coragem de responder. "Eu já pedi desculpas a Clara." Ele mentiu, sem piscar. "Mas você está indo longe demais. Está manipulando, está exagerando. Você quer me destruir, Dolores? É isso?" Eu dei um passo para a frente. "Eu só quero respeito, nada mais." Ele riu. Um riso agressivo, curto. "Respeito? Você acha que merece respeito? Uma mulher que vive sozinha, que se mete na vida dos outros, que perdeu o marido e agora tenta controlar a filha porque não tem mais ninguém?" Foi como levar um golpe. Um golpe frio, calculado, baixo. Meu marido falecido. Minha solidão. Ele sabia exatamente onde ferir. Mas naquele instante, algo dentro de mim se ergueu. Não era raiva. Era dignidade. "Você vai sair da minha casa", repeti. Desta vez, sem tremer. "Agora." Ele deu um passo em minha direção. "Não até Clara chegar. Ela vai ouvir a verdade. Vai ouvir tudo. Vai saber quem você realmente é." Eu fiquei imóvel. Ele estava perto demais. Perto o suficiente para eu sentir a respiração quente e amarga. Perto o suficiente para me lembrar que sim, ali estava um homem capaz de cruzar limites. E foi nesse exato instante que as luzes do carro de Clara surgiram pela janela. Ele virou a cabeça. A sombra dele se ergueu ainda mais. "Ótimo", murmurou. "Ela chegou. Agora vamos ver quem ela defende." Eu fiquei com o coração acelerado, as mãos úmidas, mas não me movi, porque parte de mim sabia. Uma hora a verdade precisa parar de ser sussurrada e precisa ser colocada na mesa, nua, crua, inteira. A porta se abriu. Clara entrou correndo, ainda trêmula. "Mamá, eu..." Ela parou ao vê-lo no meio da sala. "O que você está fazendo aqui?" perguntou, a voz trêmula, mas firme. Ele abriu os braços, teatral. "Eu vim salvar o nosso casamento, Clara. Vim impedir sua mãe de nos destruir." Clara olhou para mim, depois para ele. Pela primeira vez, vi algo mudar nos olhos dela. Um brilho diferente. Um brilho que parecia despertar. Ela deu 2 passos à frente. "Você não pode aparecer assim na casa da minha mãe. Não pode falar com ela desse jeito. Não pode." "Eu posso fazer o que eu quiser." Ele interrompeu. "Você é minha esposa. Eu mando nessa família. E sua mãe..." Ele virou lentamente para mim, com o ódio crescendo na garganta. "Sua mãe precisa aprender qual é o lugar dela." Mas Clara não deixou ele terminar. "Basta." Foi a primeira vez que ouvi aquela palavra vinda dos lábios dela com tanta força. Meu genro congelou. Clara respirou fundo.
A voz dela tremia, mas as palavras saíam afiadas como faca. Você passou dos limites. Não é a minha mãe que está destruindo nada. É você, suas palavras, sua forma de tratar as pessoas, sua necessidade de controlar tudo, de controlar-me. Ele abriu a boca, mas ela continuou. Hoje você disse que eu deveria cortar minha mãe, que ela é uma influência ruim, que eu preciso escolher entre vocês dois. Isso não é amor, isso é manipulação. Um silêncio pesado se instalou. Ele tentou sorrir, mas o sorriso escorreu do rosto, fraco, derrotado. Clara, ela está te influenciando. Você não era assim. Clara deu um passo para trás, e eu vi quando os olhos dela se encheram de uma verdade nova, uma verdade que ela nunca tinha permitido entrar. Talvez eu finalmente esteja acordando, disse ela. Meu genro ficou imóvel, o rosto endureceu, o orgulho se rasgou no meio. Então é isso? Perguntou com a voz baixa, sombria. Vai ficar do lado dela? Vai me trair assim? Clara respirou fundo. Não estou traindo ninguém, estou me protegendo. A frase caiu como um trovão. Ele passou a mão pelos cabelos, enlouquecido, desesperado, perdendo o controle do teatro que sempre dominou. E então, num impulso que eu jamais esquecerei, ele avançou um passo na minha direção, dedo em riste, para me intimidar. Mas Clara entrou na frente. Chega, gritou. Não encoste na minha mãe. Aquela imagem, minha filha se colocando à minha frente, foi como ver a mulher que eu sempre soube que ela podia ser finalmente emergir. E naquele instante, ele percebeu que tinha perdido. Não apenas a discussão, não apenas o controle. Ele perdeu o poder. E homens como ele não sobrevivem sem isso. Ele respirou fundo, virou de costas e caminhou até a porta. Isso não acabou, disse. Nenhuma de vocês vai me derrubar tão fácil. E saiu batendo a porta. A casa tremeu, meu coração também. Eu olhei para Clara. Ela olhou para mim, e pela primeira vez desde que tudo começou, ela se permitiu cair nos meus braços e chorar. Chorar como a menina que um dia foi. Chorar como a mulher que estava tentando ser. Chorar como alguém que finalmente percebeu que estava vivendo dentro de um amor tóxico. E eu a segurei. Porque mãe é isso. Colo quando o mundo desaba. Mas eu sabia. A tempestade ainda não tinha passado. Na verdade, ela estava apenas mudando de direção. Clara chorava no meu ombro como não chorava desde menina. As lágrimas dela eram quentes, pesadas, cheias de anos não ditos, de dúvidas engolidas, de culpas que nunca pertenciam a ela. Eu a segurei firme, passando a mão pelas costas dela, até a respiração se acalmar o suficiente para que ela pudesse falar. Mamá, murmurou, com a voz quebrada. Como eu não vi isso antes? A pergunta cortou meu coração, porque a resposta era simples e cruel. O amor cega, o medo cega mais ainda. E o controle? O controle é uma sombra que se instala devagar, quase sempre disfarçada de carinho. Filha, não se culpe, respondi. Você acreditou nas palavras dele porque acreditava que ele te amava, e porque ele fazia você se sentir errada sempre que tentava se defender. Esse tipo de homem não domina com gritos, domina com é por sua causa, você entendeu errado, eu só quero seu bem, ele te manipulou. Ela apertou meus braços. Mas e agora, mamá? Ele não vai parar. Eu conheço ele. Quando sente que está perdendo o controle, ele faz qualquer coisa, qualquer coisa. Eu respirei fundo. Clara tinha razão. Ele não era um homem que aceitava a derrota. Ele não era alguém que recuava. Ele avançava, sempre. Mesmo que fosse por cima dos sentimentos dos outros. Você não está sozinha, respondi. Nem eu estou. Héctor deixou claro que está conosco. E mais, você tem a mim, tem seus filhos. Você não precisa escolher entre nós. Nós somos sua família. Ele é apenas um homem que não sabe amar sem destruir. Clara me olhou e pela primeira vez naquela noite vi clareza nos olhos dela. Uma clareza dolorosa, mas necessária. Mamá, eu acho que preciso de tempo para pensar, para ver quem ele realmente é. Eu toquei o rosto dela com delicadeza. Tempo é o que você tem. E agora também tem coragem. O silêncio tomou conta da sala por alguns segundos. Apenas respiramos juntas, no compasso da noite, enquanto a casa parecia segurar sua própria respiração. Até que Clara disse, Mamã,
Posso dormir aqui hoje? Claro que sim, Ija. Sempre pode. Preparamos o quarto dela rapidamente. Clara sentou-se na cama, os ombros baixos, a alma cansada. Havia uma fragilidade naquele corpo que me doía ver. Minha filha, tão forte, tão generosa, tinha sido lentamente minada por um homem que não sabia lhe dar a mão sem puxar junto um pedaço da dignidade dela. Deixei-a descansar e fui para a sala, onde o silêncio estava tão pesado que parecia ocupar o sofá inteiro. Sentei-me e fechei os olhos, tentando organizar meus pensamentos, quando ouvi meu celular vibrar. Uma mensagem. Do número dele. Meu coração apertou. Mas abri. Isso não vai ficar assim, Dolores. Eu respirei fundo. Não respondi. A ameaça não estava nas palavras, estava na falta delas. Naquele isso, naquele tom que eu conhecia bem demais. Mais uma vibração. Outra mensagem. Você está destruindo o casamento da minha esposa. Eu senti o estômago virar. Outra. Se você continuar, eu te juro... A frase parava ali, não terminava, não precisava. Eu bloqueei o número, não porque estivesse com medo, embora estivesse, mas porque não ia permitir que ele colocasse veneno no meu telefone, na minha casa, na minha noite. Mas enquanto eu tentava respirar, algo dentro de mim alertava. Ele não manda mensagens assim sem agir depois, e ele estava ferido. E homens perigosos sempre fazem barulho quando estão feridos. Fiquei ali por mais alguns minutos, até ouvir passos suaves. Era Clara, com os olhos inchados, segurando uma xícara. Mamá, você está bem? Sim, filha, só pensando. Ela se sentou ao meu lado. Obrigada por não desistir de mim. Eu nunca desistiria. Ela colocou a cabeça no meu ombro e ficamos assim, duas mulheres marcadas pela vida, tentando encontrar força uma na outra. Até que ouvimos algo lá fora. Um barulho metálico, como se alguém tivesse batido no portão. Clara ergueu o rosto. Você ouviu? O barulho veio de novo, desta vez mais forte, mais próximo. Levantei-me devagar e caminhei até a janela, afastando um pouco a cortina, e meu coração disparou. Lá fora, encostado no carro dele, estava meu genro, sozinho, imóvel, encarando minha casa como se estivesse decidindo algo muito sério. Clara veio até mim assustada. Mamá, o que ele está fazendo aqui? Eu não sabia. E isso era o que mais me assustava. Ele estava parado, imóvel, segurando algo na mão. Não conseguíamos ver o que era dali. Mamá, ele vai entrar? Clara sussurrou. Eu senti minhas mãos gelarem. Ele levantou o rosto lentamente. E então, sorriu. Mas não era um sorriso comum. Era um sorriso frio, perigoso. O sorriso de alguém que acha que ainda tem o controle. E antes que pudéssemos afastar a cortina, ele levantou a mão e mostrou o que estava segurando. A chave da minha casa. Clara levou a mão à boca. Mamá, ele tem uma chave daqui? Eu senti o chão sumir sob meus pés. Sim, ele tinha. Mas não porque eu havia dado, e sim porque Clara, anos atrás, havia deixado uma cópia para emergências. Ele levantou a chave no ar, balançando, como quem exibe um troféu. E então... murmurou algo que consegui ler pelos lábios. Eu avisei. Naquele instante, senti que a verdadeira batalha, aquela que poderia destruir tudo, acabava de começar. A imagem daquela chave balançando no ar ficou gravada na minha mente como uma cicatriz recém-aberta. Meu genro parado na calçada, iluminado pela luz amarela do poste, com aquele sorriso torto, convencido de que tinha vencido. Aquilo me fez sentir algo que eu não sentia há anos. Medo real. Mas não medo por mim. Eu já enfrentei muita coisa na vida. Medo por Clara. Medo pelos meus netos. Medo do que um homem descontrolado e humilhado é capaz de fazer quando sente o poder escorregar pelos dedos. Clara se afastou da janela, a mão cobrindo a boca, o corpo inteiro tremendo. Mamá, o que vamos fazer? Ele tem a chave. Ele pode entrar a qualquer momento. Eu segurei os braços dela. Filha, olha para mim. Ele pode ter a chave, mas não tem o direito de entrar. E não tem o direito de te ameaçar. Estamos juntas, estamos conscientes. Não vamos deixar ele nos dominar pelo medo. Respira comigo. Ela respirou. 1, 2, 3 vezes. Mas por dentro, eu sentia que estava prestes a enfrentar algo muito maior do que uma simples discussão familiar. Lá fora, ele continuava parado, imóvel,
observando, como um predador estudando o momento certo de atacar, até que finalmente ele guardou a chave no bolso e entrou no carro. O motor ronronou, as luzes acenderam, e ele foi embora devagar, como se quisesse que ouvíssemos cada metro daquele afastamento calculado. Mas não me enganou. Aquele tipo de homem não recua. Ele recarrega. Quando Clara percebeu que ele tinha ido, desabou no sofá. Mamá, eu estou com tanto medo. Ele nunca esteve assim. Nunca falou desse jeito. Nunca olhou desse jeito. Ele perdeu o controle que achava que tinha sobre você, respondi, sentando ao lado dela. E quando homens assim perdem o poder, fazem coisas imprevisíveis, mas você não vai passar por isso sozinha. Eu estou aqui, seu pai está aqui, e Hector, eu tenho certeza que estará também. Clara respirou fundo, enxugou as lágrimas e me olhou com uma sinceridade que partiu meu coração. Mamá, eu não sei se consigo continuar com ele. Aquela frase, dita tão baixa e tão verdadeira, foi como um raio silencioso no meio da sala. Você não precisa decidir agora, respondi, mas precisa se proteger, precisa proteger seus filhos e precisa principalmente entender que o que ele fez hoje, isso não é amor. Amor não ameaça. Amor não assusta. Amor não invade. Amor não obriga a silêncio. Ela sentiu, frágil, mas desperta. Decidimos dormir cedo, mas o sono não veio. Cada pequeno ruído da casa fazia Clara se encolher, e eu sentia o coração acelerar toda vez que o vento batia na janela. Era como se vivêssemos dentro de um vidro prestes a estilhaçar. Por volta das 3 da manhã, finalmente adormeci. Mas não por muito tempo. Às 5, acordei com um barulho metálico, um clique, um som que eu conhecia bem, a chave girando na porta. Meu sangue gelou. Levantei-me com cuidado e fui até o corredor. Clara apareceu atrás de mim, pálida como um lençol. Mamá, você ouviu? Ouvi. Ficamos ambas imóveis, escutando. Às vezes, o silêncio diz muito mais do que 1000 gritos. Outro clique, mais forte. Ele estava tentando entrar. Clara levou a mão ao peito. Eu agarrei sua mão, tentando transmitir força que eu mesma não tinha. E então, a porta se mexeu. Um movimento pequeno, quase imperceptível, mas suficiente para sabermos que aquilo não era imaginação. Tive que tomar uma decisão em segundos. Não havia tempo para pensar. Peguei o telefone. Liguei para Hector. Ele atendeu na terceira chamada, com a voz sonolenta. Dolores, é tão cedo. Aconteceu algo? Ele está tentando entrar na minha casa. O silêncio do outro lado da linha foi brutal. Vou para aí agora. Trave a porta. Não fale com ele. Não faça barulho. Estou há 15 minutos. 15 minutos. Pareciam 15 horas. Tranquei também a corrente da porta e puxei o móvel mais próximo para reforçar. Clara segurava os braços, sem ar. Ele vai entrar, mamá. Ele vai. Ele não vai, interrompi. Ele pensa que você ainda é a mulher submissa que ele moldou. Mas não é mais. Ele não manda aqui e nunca mais vai mandar na sua vida. A porta tremeu mais uma vez, mas não abriu. Depois de alguns segundos que pareceram eternos, ouvimos passos recuando, e então o silêncio retornou. Um silêncio que me deixou alerta, porque às vezes a ausência de ruído é ainda mais perigosa. Clara chorava baixinho. Eu não podia desmoronar, não naquela hora. Então a abracei e ficamos ali, sentadas no chão, à sombra da porta, esperando. Cerca de 12 minutos depois, ouvimos um carro parar. A campainha tocou 3 vezes. Rápido, urgente. É ele, sussurrei. Hector. Fui até a porta com cuidado, olhei pelo olho mágico. E sim, era ele. Abri. Hector entrou como uma tempestade de autoridade. O rosto sério, os olhos faiscando. Onde ele está? Não sabemos, respondi. Clara se levantou, tremendo. Ele tentou abrir a porta, Hector. Ele tinha a chave. Hector fechou os olhos por um segundo, respirando fundo. Quando abriu, a expressão dele era outra. Um homem decidido, um pai ferido, um patriarca disposto a proteger. Isso acabou agora, ele disse. Eu vou resolver isso pessoalmente. Clara segurou o braço dele. Hector, ele está descontrolado. Pode fazer alguma besteira. Hector colocou a mão no ombro dela. Clara, entenda uma coisa. Meu filho não manda em você. Não manda na sua mãe.
E a partir de hoje, não manda mais em mim também. Ele olhou para mim. Dolores, eu prometo que vocês duas vão ficar seguras. E naquele instante, percebi que algo muito maior estava prestes a acontecer. Uma decisão. Um corte profundo. Um rompimento que poderia mudar a trajetória de todos. Porque Hector não era apenas o pai dele. Era o homem que sustentava toda a estrutura de poder que meu genro acreditava ter. E se Hector estava disposto a romper, a vida daquele homem nunca mais seria a mesma. Hector caminhava pela casa como alguém que conhecia bem o peso do que estava prestes a fazer. Eu observava cada gesto dele, firme, calculado, silencioso. Clara, ao meu lado, agarrava minhas mãos como se estivesse se segurando na beira de um precipício. Vou ligar para ele, Hector disse, puxando o celular do bolso. Ele vai atender. Ele sabe que não pode ignorar uma ligação minha, mas a certeza na voz dele durou pouco. O telefone tocou uma vez, 2, 3, nada. Hector fechou o punho, o maxilar travado. Tentou de novo, e mais uma vez. Até que na quarta tentativa, alguém atendeu. Mas não era meu genro. A voz do outro lado era arrastada, debochada, repulsiva na forma como pronunciou cada sílaba. O que foi, pai? Acordou cedo hoje? Hector deu um passo para trás, como se tivesse levado um golpe invisível. Onde você está? Perguntou firme. Onde eu quiser. Meu genro riu. Por que não pergunta para a Dolores? Ela gosta de saber tudo da minha vida. Clara cobriu a boca com as mãos. Eu senti o ar rarefazer ao meu redor. Hector não perdeu o controle, mas seus olhos diziam tudo. Escute bem o que vou te dizer, disse ele devagar, cada palavra afiada como faca. Se você encostar um dedo na Dolores ou na sua esposa, um único dedo, eu juro que você perde tudo. Tudo o que tem, tudo o que pensa que merece. A empresa, o nome, as portas que eu abri para você, tudo. Do outro lado, silêncio, por 2 segundos. Depois, a risada. Uma risada vazia, amarga. Pai, você não percebe? A Dolores está te usando. Ela sempre se mete onde não é chamada. Ela quer virar você contra mim. Ela quer destruir meu casamento. Hector me olhou. Eu permaneci imóvel. Não havia mais nada que eu pudesse justificar. Ele precisava chegar à própria conclusão. Ela não destruiu nada, Hector respondeu. Você destruiu, com sua arrogância, sua mania de controle, sua falta de respeito. Você foi pequeno, muito pequeno, e pior, covarde. O ar na sala pareceu esticar, e então meu genro soltou a frase que mudaria tudo. Se vocês continuarem contra mim, eu levo meus filhos embora, e Clara nunca mais os vê. Clara gritou num som que rasgou o peito dela. Não! Não! Você não pode dizer isso! Hector encostou a mão na testa, incrédulo. Eu senti minhas pernas fraquejarem. Ele tinha dito aquilo. Ele realmente tinha dito. Era a cartada final de um homem desesperado. Arrancar os filhos dos braços da própria mãe para mantê-la presa. Hector soltou um suspiro longo. Depois, falou com uma calma assustadora. Filho, acabou. Mais silêncio. O que acabou? Meu genro perguntou. Hector demorou 3 segundos antes de responder. 3 segundos que pareciam pesar toneladas. Sua vida do jeito que você conhece. O telefone caiu na linha. Hector havia desligado. Clara chorava, prendendo o rosto entre as mãos. Eu abracei minha filha, tentando amortecer a dor que vinha como um vendaval. Mamá, ele vai fazer algo horrível. Eu conheço ele. Ele não vai aceitar isso. Ele não vai aceitar perder o controle. Ele vai me destruir. Vai dizer que eu sou uma má mãe. Vai usar os pequenos contra mim. Filha, apertei o rosto dela entre minhas mãos. Ninguém tira uma criança de uma mãe amorosa. Ninguém. Seu pai está com você. Eu estou com você. E a lei está com você, se necessário. Mas ele tem tanta influência. Clara soluçava. Ele faz as pessoas acreditarem em tudo que ele fala. E agora ele perdeu a única influência que importava. Interrompi. Hector estava parado ao lado da porta, olhando para o chão, como se estivesse reunindo forças antigas, forças de pai, forças de homem que carregou a culpa de ter criado alguém destrutivo. Finalmente, ele ergueu o rosto. Dolores. Clara, preciso dizer algo. Ele respirou fundo. Eu fui um pai ausente. Eu dei tudo para ele, menos caráter.
Eu deixei ele crescer acreditando que podia ter tudo, que podia ser dono de tudo. E agora vocês estão pagando por erros meus. Isso termina hoje. Clara deu um passo na direção dele. Hector, isso não é culpa sua. Ele ergueu a mão pedindo calma. Eu já liguei para meu advogado, continuou. Hoje ainda vamos tirar a chave da mão dele legalmente. Vamos bloquear o acesso dele a esta casa. E se ele insistir em perseguir vocês, eu faço o que deveria ter feito anos atrás. Corto tudo, tudo. Hector, sussurrei. Isso pode destruir seu relacionamento com seu filho. Ele deu um sorriso triste, cansado. Dolores, um filho que ameaça tirar as crianças da mãe não é um filho, é um tirano. E tiranos só aprendem quando perdem aquilo que acham que controlam. Respirei fundo, sentindo o peso daquele momento. O que vamos fazer agora? Perguntei. Hector olhou para a porta com firmeza. Vamos esperar. Ele vai tentar voltar, mas desta vez não vai encontrar fraqueza aqui dentro. Clara limpou o rosto. Papá, você acha que ele pode tentar algo contra mim? Hector segurou o rosto da filha com as duas mãos. Ele não vai chegar nem perto de você, nem perto dos seus filhos, nem perto da Dolores. Eu prometo. E naquele instante, a porta tremeu de novo. Um impacto seco, forte, como se alguém tivesse batido com as duas mãos. Clara deu um salto para trás. Eu respirei fundo. Hector se colocou entre nós e a porta. Outro impacto. E outro. E então, o silêncio. Um silêncio mais perigoso do que qualquer barulho. Hector se aproximou da porta devagar, sem abrir. Olhou pelo olho mágico, e quando viu quem estava do lado de fora, a expressão dele mudou, se tornou severa, firme, irreversível. Ele se virou para nós e disse: Ele não está sozinho. Meu coração despencou. Clara levou as mãos à boca de novo. Com quem ele está? Hector soltou o ar devagar, como quem tentava manter a calma apesar do que via. Com a mãe dele e com o irmão. Clara se encostou na parede. Não, eu entendi na hora. Clara sabia o que aquilo significava. Não era apenas uma visita, não era apenas uma provocação. Era a formação de um cerco familiar. O tipo de cerco que tenta destruir emocionalmente quem ousa quebrar o ciclo de abuso. Eu engoli seco. Porque entendi também. A verdadeira guerra não era com ele, era com a família inteira que o formou. E eles estavam ali, na minha porta, para nos silenciar. A presença deles do outro lado da porta fazia a casa parecer menor. O ar ficava mais pesado, como se cada parede absorvesse a tensão que vinha daquela família unida não pelo amor, mas pelo silêncio conivente. Quando Hector disse que eles estavam ali, senti o corpo gelar. Não pelo perigo físico, mas pela violência emocional que famílias assim sabem exercer como ninguém. Clara escorregou até sentar no chão, o rosto coberto. Ela conhecia muito bem aquela dinâmica. Conhecia as frases prontas, os julgamentos, a manipulação. A família do marido sempre funcionou como uma muralha, não para proteção, mas para a defesa dos erros internos. Eles vieram me destruir, mamá, sussurrou Clara. Vieram dizer que tudo é culpa minha. Sempre é culpa minha quando ele perde o controle. Eu me ajoelhei ao lado dela. Filha, hoje não mais. Hoje vocês não vão ser engolidos por isso. Hector mantinha o olhar preso no olho mágico, avaliando cada movimento daquele trio improvável. Sua ex-esposa, seu filho mais velho e o caçula que sempre seguiu cegamente o irmão. Eles não vão sair, Hector murmurou. Estão esperando eu abrir. O que estão fazendo? Perguntei. Hector respirou fundo. A mãe dele está chorando, fazendo aquele teatro que sempre faz para manipular. O mais velho está filmando, e o outro está encarando a porta como se pudesse atravessar. Clara estremeceu. Eles vão dizer que você está sequestrando minha filha, ela murmurou, num tremor quase imperceptível. Sempre fazem isso. Pegam uma situação real e distorcem até parecer que somos nós as culpadas. Sim, eu conhecia esse tipo. Gente que só se junta quando quer destruir alguém que saiu da linha. Gente que confunde família com cúmplice. Gente que nunca aprendeu a assumir erro porque sempre teve plateia para justificar. Hector se afastou da porta e virou para nós. Eu vou abrir, disse. Não! Eu e Clara gritamos ao mesmo tempo, mas Hector levantou a mão pedindo calma. Eu não vou abrir para eles entrarem na casa.
Vou abrir a corrente de segurança. Só o suficiente para falar. Eles precisam ouvir de mim que a Clara está segura. E precisam entender que vocês duas não vão ser coagidas. Se eu não fizer isso, eles vão criar uma narrativa que depois vai ser usada contra vocês. As palavras dele tinham peso e tinham verdade. Clara segurou o braço do pai. Papá, eles vão te virar contra mim. Eles sempre fazem isso. Não desta vez, Hector respondeu, olhando nos olhos dela. Você esquece que eu conheço eles melhor do que ninguém. Sim, ele conhecia, e isso me assustava. Hector destrancou a primeira fechadura, segurou firme na maçaneta e abriu apenas alguns centímetros, mantendo a corrente. A voz da mãe do meu genro irrompeu como um trovão ensaiado. Hector, o que você está fazendo? Como permite que a Clara fique na casa dessa mulher que está acabando com a nossa família? Eu ouvi tudo, Clara também, e as palavras caíram pesadas sobre o ar. A casa dessa mulher, sim. Eu era o problema para eles, não o comportamento abusivo do filho, não a manipulação, não as ameaças. Eu, como sempre acontece quando um abusador perde o controle, culpam quem abriu os olhos da vítima. Hector não se abalou. Ninguém está fazendo mal a ninguém, respondeu firme. Clara está aqui por vontade própria. Do lado de fora, ouvi o irmão mais velho do meu genro resmungar. Por vontade própria? Você acha mesmo que isso aqui não é manipulação? A Dolores sempre foi metida, sempre se meteu onde não deve. A mãe dele completou. Desde que essa mulher entrou na vida do meu filho, tudo desandou. Clara se levantou, com o rosto vermelho de indignação. Eu entrei na vida dele, mãe! Ela gritou, aproximando-se da porta. Eu sou a esposa dele, eu sou a mãe dos filhos dele, eu sou a pessoa que vive com ele. A Dolores é minha mãe, minha. E o problema não é ela. O problema é que vocês protegem tudo o que ele faz. Silêncio. Um silêncio pesado, cheio de verdades que doem. Hector continuou, mais firme. Nosso filho cruzou limites, está descontrolado. E vocês precisam entender que isso não é culpa da Dolores nem da Clara. Foi aí que a ex-esposa dele gritou, histérica. Você sempre odiou seu próprio filho, sempre teve vergonha dele, sempre preferiu Clara porque ela é boazinha e vive bajulando você. As palavras eram lâminas, sujeiras emocionais sendo jogadas contra a parede. Hector respirou fundo. E quando falou, a voz dele veio grave, profunda, carregada de anos guardados. Se tem alguém aqui que sempre passou a mão na cabeça dele, foi você. Foi você que transformou um adulto em um menino mimado. Foi você que ensinou para ele que gritar resolve, que manipular é normal, que ser homem é dominar mulheres. Você criou um tirano emocional. E agora quer que eu chore com você porque ele está sendo finalmente responsabilizado? O impacto daquelas palavras foi como um terremoto. Você não tem o direito de falar assim comigo, ela gritou. Você também é culpado. Você sumiu da vida dele. Você nunca foi pai presente. Por isso mesmo sei do que estou falando, Hector disse. Porque quando eu estava ausente, você estava ensinando os piores valores que um homem pode receber. O irmão do meu genro interveio. Isso é um circo. Vocês dois são uns egoístas. E essa velha aí dentro... Hector bateu a mão na porta com força. Cuidado com o que você vai dizer. Silêncio imediato. E pela primeira vez senti proteção. Vinda de um homem que também tinha falhado, mas que agora estava se reerguendo. Clara respirou fundo. Papá, basta. Fecha a porta. Não adianta. Eles nunca vão entender. Ele assentiu. E antes de fechar, disse... Digam ao meu filho que ele não tem mais acesso a esta casa, que eu vou falar com os advogados, que se ele continuar tentando intimidar Clara, vai perder muito mais do que pensa. A mãe dele tentou forçar a porta, mas Hector fechou, trancou e virou para nós com o rosto tenso. Eles vão voltar, Clara murmurou. Sim, Hector respondeu, mas não do jeito que esperam. E eu sabia o que ele queria dizer. A partir dali, não era mais uma guerra emocional, era uma guerra judicial. Uma guerra de consequências reais. E Clara, pela primeira vez, não estava sozinha para enfrentar. Mas eu sabia, no fundo sabia, que antes de tudo ser resolvido, algo muito maior ainda iria estourar, porque homens como meu genro não perdem sozinhos. Eles arrastam alguém junto. E eu temia profundamente quem seria o alvo dele dessa vez. A casa estava cheia de um silêncio pesado, denso, como se o ar tivesse se tornado mais espesso, mais difícil de respirar.
Héctor estava calado, parado ao lado da porta, a expressão imutável, mas os olhos com a dureza de quem sabe que não há mais volta. Clara estava ao meu lado, ainda tensa, os ombros rígidos, como se estivesse esperando o próximo ataque. O clima na casa mudou completamente. Aquela sensação de segurança que tínhamos antes da visita deles foi embora. Agora, tudo parecia uma tensão à beira de um abismo. Eu sabia o que vinha a seguir. Héctor, você acha que eles vão nos deixar em paz agora? Perguntei, a voz mais baixa do que eu queria. Ele respirou fundo, a expressão grave, como se estivesse avaliando cada palavra que diria. Não, não vão. Eles vão tentar derrubar tudo o que estamos fazendo aqui. Isso foi só o começo. Meu filho vai ficar ainda mais furioso. Ele vai tentar de tudo. Só que agora, ele vai enfrentar uma resistência que nunca imaginou. Eu olhei para Clara, que estava mexendo nas mãos, os olhos cheios de dúvidas. E quanto a nós? Ela perguntou, quase sussurrando. Se ele realmente for até o fim, o que faremos? Héctor se aproximou, colocou a mão no ombro dela com mais suavidade do que eu esperava. Clara, não vamos permitir que ele continue com isso. Ele quer te isolar. Quer nos fazer sentir que somos os errados. Mas ele está errado. E a partir de agora, vamos agir de acordo com a verdade. Eu sabia que a conversa estava se tornando séria. Eu sabia também que a batalha emocional seria dura, mas Héctor não estava apenas falando de palavras. Ele estava preparando o terreno para algo maior. O silêncio na casa era abafado pelo som de um vento forte lá fora. O tipo de vento que anuncia uma tempestade. E então a campainha tocou novamente. O som foi tão abrupto que quase me fez pular da cadeira. Clara e Héctor olharam para mim. Você vai abrir? Clara perguntou, a voz um pouco trêmula, embora eu soubesse que a pergunta não era para mim, mas para Héctor. Ele balançou a cabeça e, sem hesitar, foi até a porta novamente. Mas antes que abrisse, virou-se para nós e disse com a voz mais firme: se for ele ou alguém dele, não se preocupem. Eu sou o que eles têm que temer agora. Eu vou protegê-las. Com a confiança dele em cada palavra, ele abriu a porta. Eu ouvi a conversa do lado de fora, mas não conseguia entender o que estava sendo dito. A voz dele estava calma, mas a outra pessoa falava com pressa, com raiva. Héctor não pareceu ceder. Ele simplesmente falou mais baixo, sem gritar, sem demonstrar fraqueza. Eu me aproximei da porta, tentando ouvir, mas o som do vento estava tão forte que não conseguia captar tudo. Então, a porta se fechou rapidamente e Héctor entrou de volta, sem um pingo de emoção visível em seu rosto. Era ele? Héctor disse, com um tom que eu não consegui decifrar. E o que ele queria? Perguntei, a garganta apertada. Héctor olhou para mim com seriedade e a expressão dele tornou-se mais pesada, como se estivesse segurando uma bomba prestes a explodir. Ele queria intimidar, mandou recados, disse que iria se vingar, que não vai mais se segurar, que vai destruir tudo o que eu construí. Eu sabia que ele estava falando não só da casa, não só da família. Ele estava falando da empresa, daquilo que meu genro mais temia perder, o poder. E o que você vai fazer? Clara perguntou, com os olhos fixos em Héctor. Ele olhou para ela e então, com um suspiro profundo, disse: vamos colocar tudo no papel. Vou acionar os advogados e bloquear todas as ações dele. Mas o mais importante é que, com ou sem essa ameaça, ele vai ver que não pode nos manipular mais. Clara parecia assustada, mas não hesitou. Não estou mais com medo, papá. Eu não tenho mais medo dele. Eu tenho medo de perder o que a gente construiu aqui, mas não tenho mais medo dele. As palavras dela pareciam ser um sopro de coragem. Eu sabia que ela estava começando a se libertar da prisão emocional em que se encontrava. Eu também estava começando a sentir o peso daquilo que estava por vir. Não era mais apenas um conflito familiar. Era uma guerra que começava a tomar a forma de algo muito maior. E dessa vez, meu genro não teria como sair impune. Mas havia algo em mim que ainda me fazia hesitar. Algo que me dizia que Héctor estava pronto para enfrentar essa batalha de frente, mas que ele também tinha seus próprios fantasmas. Porque quando uma pessoa decide finalmente tomar as rédeas de sua vida, ela também precisa enfrentar a própria culpa. Héctor sabia que esse embate estava colocando em risco mais do que apenas a relação com o filho.
estava colocando em risco a relação dele com ele mesmo. Ouvimos passos do lado de fora da casa. Eu olhei pela janela, tentando ver o que estava acontecendo, mas só vi a luz de um carro se afastando, distante. Então, Hector pegou o celular. Preciso falar com meu advogado, disse, mais para si mesmo do que para nós. Não vamos deixar que ele saia ileso. Não vamos permitir que ele continue agindo como se a casa fosse dele. Ele vai pagar o preço de tudo o que fez. Eu sabia que Hector estava determinado, mas sabia também que nem tudo poderia ser resolvido apenas com palavras. A tempestade estava chegando, e dessa vez não seria apenas o meu genro que se perderia no furor das consequências. A noite parecia interminável. O vento soprava forte contra as janelas, como se quisesse arrancar delas cada pedaço de segurança que ainda nos restava. Clara estava sentada no canto do sofá, abraçando os joelhos, o olhar perdido num ponto fixo do tapete. Hector andava de um lado para o outro com o celular na mão, esperando a ligação do advogado, como se isso fosse a única coisa que o mantivesse em pé. Eu observava os dois, sentindo que algo maior do que a briga daquela noite estava prestes a se revelar. E estava, porque quando a dor chega ao limite, a verdade sempre aparece. Sempre. Mamá. Clara rompeu o silêncio. Você acha que ele vai mesmo tentar tirar os meninos de mim? Eu senti o coração apertar. Não havia medo maior para uma mãe do que esse. Mas eu precisava ser honesta. Clara, homens como ele não se importam com os filhos. Se importam com o poder. Ele não quer os meninos. Ele quer que você sinta medo. Clara fechou os olhos, como se cada palavra fosse uma gota de ácido caindo sobre sua pele. Ele me destruiu, mamá. Aos poucos, eu fui deixando, fui me calando, fui cedendo, até que esqueci quem eu era. E agora que estou tentando recuperar minha vida, ele quer arrancar tudo de mim. Eu sentei ao lado dela. Filha, recuperar a própria vida dói. Dói porque você se acostuma a viver em ruínas, achando que é lar. Mas você não está mais sozinha e não vai voltar para a escuridão de onde saiu. Ela respirou fundo, recostando a cabeça no meu ombro. Hector parou de andar. O telefone estava tocando. Ele atendeu imediatamente, colocando no viva-voz, sem dizer nada. Era o advogado. Hector, eu revisei tudo que você me enviou. Isso não é apenas um problema familiar. É um caso de violência psicológica, patrimonial e emocional. A Clara tem direito à medida protetiva. Seu filho ultrapassou todos os limites legais. Se ele tentar qualquer aproximação indevida, pode ser detido. Clara levou a mão à boca. Eu senti meu peito soltar um pouco da tensão, mas a voz do advogado continuou. E sobre a chave, podemos registrar como tentativa de invasão. Não vai ser difícil provar, já que foi testemunhado. Recomendo que ela não volte para casa hoje. Aliás, nem amanhã. É perigoso. Clara olhou para mim como se meu rosto fosse a única âncora possível. Ela fica aqui, eu disse imediatamente. O tempo que for preciso. Hector assentiu. Vamos processar? Perguntou ao advogado, a voz fria, objetiva. Sim. O advogado respondeu. E recomendo que seja rápido. Seu filho está emocionalmente desequilibrado. E pessoas assim, quando perdem o controle, costumam cometer imprudências. A ligação terminou, mas o peso dela permaneceu flutuando pela sala. Clara levantou-se lentamente, caminhando até a janela. O céu estava escuro, sem lua, sem brilho, apenas um abismo silencioso que parecia refletir exatamente o estado da nossa vida naquele instante. Mamá, ela disse, sem olhar para mim, se eu me separar dele, você acha que minha vida pode voltar a ser minha? A pergunta era profunda, e eu sabia que a resposta precisava ser honesta, completamente honesta. Filha, a sua vida não precisa voltar a ser o que era. Ela precisa virar algo novo, algo seu, algo que nunca passou pelas mãos dele. E sim, é possível, mas só quando você realmente decidir ir embora. Clara respirou fundo e então virou o rosto para mim com uma coragem recém-nascida. Mamá, eu acho que já decidi. Meu coração pulsou com força, mas antes que eu pudesse responder, ouvimos um barulho. Desta vez, não era o vento, não era o carro passando, não era o acaso. Era um som firme, direto, intencional.
a campainha, 3 toques curtos, mas não eram iguais aos que Hector faz, nem aos que qualquer pessoa faria em uma situação normal. Era um ritmo estranho, um padrão que eu nunca tinha ouvido antes, um som que parecia carregado de decisão. Hector olhou para a porta com o senho franzido. Não são eles, disse. Eles não teriam voltado tão rápido. Clara endureceu. Quem é? Eu não respondi, porque naquele instante senti algo no meu estômago, um pressentimento, um reconhecimento silencioso. Fui eu quem se aproximou da porta primeiro. Olhei pelo olho mágico e por alguns segundos perdi o ar, porque do lado de fora não estava o meu genro, nem sua família. Estava uma pessoa que eu jamais imaginei que apareceria ali. Quem é, mamá? Clara perguntou, vindo ao meu lado. Eu me afastei do olho mágico, sem conseguir esconder o choque. É a minha cunhada, sussurrei. A irmã do meu marido. Clara abriu os olhos. A tia Mercedes? Sim. Mas a pior parte não era essa. Não era a presença dela. Era o fato de que ela estava segurando algo nas mãos. Algo que reconheci imediatamente. A pasta preta do meu marido. A pasta onde ele guardava documentos, cartas, segredos, coisas que ele nunca quis que ninguém visse. Hector se aproximou, confuso. O que significa isso? Eu senti minhas pernas vacilarem. Eu não sei, mas se ela trouxe essa pasta, é porque algo que meu marido deixou para trás está prestes a mudar tudo. Clara tocou meu braço. Mamá, você está bem? Eu respirei fundo e abri a porta. Mercedes entrou com os olhos vermelhos, o rosto tenso, a respiração entrecortada. Sem dizer nada, colocou a pasta sobre a mesa, olhou para mim e disse: Dolores, chegou a hora de você saber a verdade que seu marido tentou te contar antes de morrer. Meu coração parou. Clara levou a mão à boca. Hector arregalou os olhos e eu senti o mundo inteiro se inclinar, porque aquela pasta não tinha nada a ver com meu genro, nem com Clara, nem com o jantar. Aquela pasta continha uma revelação que meu marido tentou trazer à tona antes de partir. Algo que nunca chegou às minhas mãos e que agora, naquele momento, enquanto minha família desabava, estava prestes a explodir tudo de vez. Mercedes ficou parada no centro da minha sala, como se carregasse nas mãos um objeto radioativo. A pasta preta parecia mais pesada do que qualquer mala que alguém poderia arrastar. Era a pasta que meu marido sempre mantinha trancada. A pasta que ele nunca deixava largada pela casa. A pasta que ele tentou me entregar no hospital, mas faleceu antes que pudesse dizer qualquer coisa. E agora ela estava ali, diante de mim, como uma verdade que esperou tempo demais para ser dita. Dolores. Mercedes começou, com a voz baixa tomada por culpa. Eu devia ter te entregado isso no dia do velório, mas eu tive medo. Medo da reação dele. Medo de destruir a família. Medo de mexer em algo que talvez fosse melhor ficar escondido. Eu senti minha garganta fechar. Reação de quem, Mercedes? Ela olhou para Clara, depois para Hector. E então, com um suspiro que parecia tirar séculos de peso do peito, respondeu. Do seu genro. O chão sumiu sob meus pés. Clara gelou. Hector se aproximou 2 passos. O meu filho? Ele perguntou, a voz tomada por incredulidade e algo mais dor. Mercedes abriu a pasta com as mãos tremendo. Dentro havia papéis amarelados, fotos, cartas e um envelope selado com o nome Dolores, escrito com a letra do meu marido. Meu coração parou. Eu o reconheceria em qualquer lugar. As mãos de Mercedes tocaram o envelope, mas ela não o abriu. O colocou diante de mim. Ele deixou isso para você. Ele me deu quando percebeu que estava piorando, mas me fez prometer que só te entregaria quando eu soubesse que você estava em perigo. Em perigo. A palavra me atravessou como um raio. Abra, Clara murmurou. Minhas mãos estavam frias, mas eu obedeci. Rasguei o envelope devagar. Dentro havia uma carta longa, escrita com a caligrafia firme que meu marido tinha, mesmo nos piores dias. A primeira frase me destruiu. Dolores, se você está lendo isto, significa que o que eu mais temi aconteceu. Minhas mãos tremeram, mas continuei. Preciso que você saiba a verdade sobre o homem que sua filha escolheu. A verdade que ele esconde, a verdade que pode colocar vocês em perigo. Clara se aproximou,
o rosto em choque. Continuei lendo em voz alta, porque eu precisava que todos ali ouvissem. Ele me procurou anos atrás, pedindo dinheiro. Disse que você era frágil, que não podia mais arcar com as responsabilidades da casa. Eu dei, por amor a você e a Clara. Mas ele voltou, repetidas vezes, cada vez mais agressivo. Ele ameaçou me expor, ameaçou destruir nossa família. Disse que se eu não pagasse, faria você sofrer. Clara deixou escapar um soluço. Héctor ficou imóvel, pálido, como se tivesse levado um soco no estômago. Continuei. Eu não contei nada para você, porque não queria te assustar. Mas quando percebi que ele não ia parar, comecei a reunir provas, registros, depósitos, conversas. Tudo está nesta pasta. Mercedes apontou para os papéis. Quando tentei confrontá-lo, ele disse que faria a mesma coisa com Clara se um dia ela tentasse deixá-lo. Ele disse: "Eu sei como quebrar mulheres fortes." Meu corpo inteiro tremeu. O ar ficou mais pesado. Clara estava chorando silenciosamente, mas havia mais. Dolores, ele não te humilhou por acaso. Ele te odeia desde o dia em que percebeu que você era a única pessoa capaz de abrir os olhos da minha filha. E um homem como ele não suporta perder aquilo que controla. Fiquei sem voz. E então, a última frase. Se algo acontecer comigo, proteja a nossa filha. Ela vai precisar de você mais do que nunca. Eu fechei a carta. Segurei-a contra o peito e deixei as lágrimas caírem pela primeira vez em muito tempo. Clara caiu de joelhos. Mamá, ele te ameaçou. Ele ameaçou o papá. Ele extorquiu o papá. E tudo isso enquanto eu defendia ele. Eu achava que ele só era intenso. Não, filha. Eu a segurei, puxando-a para meus braços. Você não sabia. A culpa não é sua. A culpa nunca foi sua. Héctor pegou a pasta. Folheou cada documento como um homem que estava vendo, pela primeira vez, o filho que realmente criou, não o que imaginou. E então ele disse, com a voz mais dura que já ouvi: "Ele extorquiu seu marido. Ele ameaçou vocês duas e tentou me chantagear a vida inteira. Eu vou acabar com tudo isso, hoje." Héctor não era mais o homem dividido entre ser pai e ser justo. Ele tinha escolhido um lado, e aquele lado era o nosso. Clara respirou fundo, secou as lágrimas e disse algo que nunca pensei ouvir. Mamá, eu quero me separar, definitivamente. Quero tirar meus filhos disso. Quero minha vida de volta. Eu a abracei com força. Então vamos juntas, respondi. Como seu pai pediu. Como sempre deveria ter sido. Mercedes segurava a bolsa com força, as lágrimas silenciosas escorrendo. Dolores, me perdoe por não ter entregado isso antes. Mercedes, você trouxe no momento certo, respondi. No momento em que eu precisava saber quem realmente estávamos enfrentando. Clara se levantou. Seus olhos já não eram mais os mesmos. Não eram mais os olhos de alguém quebrado. Eram os olhos de alguém que renasceu. Mamá, obrigada por não ter se calado naquela noite. Obrigada por não ter deixado ele te humilhar. Obrigada por ter me mostrado o que eu não queria ver. Eu segurei o rosto dela. Filha, tudo o que fiz foi te lembrar quem você é. Agora, é você quem vai construir a vida que merece. Héctor fechou a pasta, respirou fundo e disse: "Amanhã cedo vamos ao tribunal. E eu garanto, ele nunca mais vai encostar em vocês. Nunca mais." E naquele momento, pela primeira vez em meses, eu senti algo parecido com paz. Não porque tudo estivesse resolvido, mas porque finalmente a verdade estava inteira sobre a mesa. E verdades, mesmo quando machucam, são sempre a única forma real de se libertar. Clara ajoelhou-se diante de mim, segurou minhas mãos e disse: "Mamá, hoje você me salvou. Você teria feito o mesmo?" Eu sorri, um sorriso cansado, mas cheio de amor. Filha, mães só sabem fazer uma coisa: lutar até o fim. E naquela sala iluminada pela primeira luz da manhã, entendemos que nenhum grito, nenhuma chantagem, nenhuma ameaça pode calar uma mulher que finalmente recobrou sua própria voz. Porque amor próprio é o começo de toda cura. Fim.